Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs e que a graça poderosa de Deus vos alcance. Eu quero ler um texto da palavra de Deus e compartilhar convosco livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim: E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Vejam, meus irmãos, que coisa terrível. E nós vemos o milagre de Deus sendo notório. Nós vemos que esses três homens, por causa da sua fidelidade, por causa da sua fé, por causa da sua posição firme diante de Deus, eles foram praticamente provados. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abdenego passassem por uma prova terrível. A Bíblia Sagrada diz que todas as pessoas da Babilônia, elas se prostravam diante da estátua que o rei havia levantado e havia criado um decreto nacional. Nós vemos então que as pessoas se dobravam segundo o som dos instrumentos, mas a palavra de Deus diz que três homens, eles não se curvavam diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E essa notícia, ela chega aos ouvidos do rei. O rei muito se enfurece, e a palavra de Deus diz que o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e a Bíblia Sagrada diz que o rei diz o seguinte para eles: olha, ao som do pífaro, da citara, ao som da trombeta, todas as pessoas hão de se curvar diante da estátua que eu levantei, e vocês três também se prostrarão diante da estátua. Aleluia. A Bíblia Sagrada mostra então que o rei mandou tocar todos os instrumentos. Os instrumentos foram tocados. A Bíblia diz que neste momento toda a multidão se curvou, toda a multidão se prostrou, toda a multidão caiu com seu rosto em terra, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego permaneceram em pé diante de Deus e diante de Nabucodonosor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no versículo 22 e 23, houve uma consequência pela obediência a Deus. Houve uma consequência pela fidelidade a Deus. Houve uma consequência pelo um posicionamento firme diante de Deus. E qual é esta consequência? A consequência é que Deus, ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abdenego passarem pelo fogo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus permitiu os seus filhos, seus servos, serem provados. Glória a Deus. Eles foram, meus amados, provados por Deus. Eles foram provados para ver se exatamente aquilo que estava no coração era verdadeiro. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos, no livro de Daniel, que eles foram para dentro da fornalha porque não se dobraram diante de Nabucodonosor. Aleluia, glória a Deus. Veja que Deus nos permite entrar nessa situação, Deus nos permite ser provado, Deus nos permite passar pela prova do fogo, Deus nos permite muitas vezes ser atado de pé e mão e ser lançado para dentro de uma prova. Aleluia. Por quê? Porque muitas vezes a prova, ela não é escolha minha, não é escolha tua. A prova, meus queridos, ela vem com a permissão de Deus, e nós vemos que Nabucodonosor, ele não temia a Deus, ele não obedecia a Deus, ele não guardava os preceitos de Deus. Aleluia. E a prova veio para Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Bíblia diz que esses três homens,
sendo ameaçados, aleluia, eles disseram para o rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a este decreto, não nos compete responder. Agora, se o nosso Deus quiser nos livrar, nós seremos livres, mas se o nosso Deus não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos se prostrar diante da estátua que tu levantastes. Posicionamento firme. Pessoas que estavam sendo provadas de uma maneira terrível, aleluia, mas estavam firmes no seu coração, dizendo: se Deus nos livrar desta prova, Ele vai ser Deus e continuará sendo Deus. Agora, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos se prostrar e nós não vamos adorar. Aleluia. Meus amados irmãos, veja que coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz que eles recebem a ameaça. E esta ameaça que eles receberam de Nabucodonosor não fez com que eles recuassem. Escute, Deus não quer que você recue. Deus não quer que você tema a fornalha de fogo ardente. Deus não quer que você se prostre diante da estátua de Nabucodonosor. Deus não quer que você tema as ameaças de ser lançado na fornalha. Por quê? Porque se Deus te livrar, amém. Agora, se Deus não te livrar, tu estarás se encontrando com Deus a partir daquele momento. Oh, glórias ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que também Davi, ele foi ameaçado também pelo gigante Golias. Davi também ouviu palavras de afronta. Davi também ouviu palavras que poderiam causar-lhe medo, causar-lhe dúvida, causar-lhe insegurança em relação a Deus. Mas dentro do coração de Davi, Deus estava lá muito bem alicerçado. Deus estava no coração de Davi. O coração de Davi palpitava por Deus. O coração de Davi fervia por Deus. O coração de Davi era cheio de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Não é a situação que vai nos fazer nos prostrar, não é a situação que vai nos fazer recuar, não é a fornalha de fogo ardente que vai fazer nós trocar Deus, não é a fornalha de fogo ardente que vai nos fazer nos prostrar e adorar imagem de escultura, não é a fornalha de fogo ardente que vai fazer nós voltar para trás para a terra do Egito, não é a fornalha de fogo ardente que vai nos fazer nos vender para a Babilônia, não é a fornalha de fogo ardente que vai nos fazer pecar contra Deus, não é a fornalha de fogo ardente que vai nos fazer desviar da presença de Deus. Urai alabagashuri mikandaramagandara sharamagaya. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Veja, eles não deram pretexto, não deram desculpas, simplesmente ficaram firmes, permaneceram firmes. A Bíblia Sagrada diz que eles foram lançados dentro da fornalha. Deus não nos livra de cair na fornalha, nem mesmo atados. Deus não nos livra, meus amados irmãos, de nós sermos colocados dentro da prova. Deus não nos livra de nós estarmos dentro do fogo. Agora escute, o texto sagrado diz que eles foram lançados lá, mas quando caíram dentro da fornalha de fogo ardente, a Bíblia Sagrada diz que lá dentro da fornalha, o quarto homem apareceu. Dentro da fornalha. Oh, aleluia. Vamos ler o texto que diz assim, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando pelo fogo, e nada de lesão neles há.
e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Veja, dentro da fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que ele, olhando, o rei olhando, viu 4 soltos, os 3 caíram atados, amarrados, presos. E agora o rei, olhando para dentro da fornalha, ele enxerga 4 homens soltos, passeando pelo fogo. Oh, aleluia! Uramandagamashandaramagaia. Veja que quando alguém confia em Deus, é lançado no fogo, é lançado na fornalha, dentro da fornalha, dentro do fogo, ele passeia com o 4º homem. O 4º homem passeia contigo nesta prova. O 4º homem está contigo dentro desta fornalha. O 4º homem está contigo aí, aleluia, glória a Deus. Por isso eu digo que a prova de fogo vem, mas quando nós não nos dobramos, quando nós não recuamos, quando nós não baixamos a cabeça para a situação, mas entendemos que Deus está no controle, nós entramos na fornalha, mas dentro da fornalha, o 4º homem está com a gente lá. Oh, bendito seja o nome do Senhor, oh, glória a Deus. A Bíblia diz, meus amados, que havia 4 homens passeando pelo fogo. E veja que detalhe, que o rei enxerga 4. E nesses 4 ele enxerga que a roupa deles nem chamuscada estava, nem queimada estava, não tinha causado dano algum. Escute, fique tranquilo, porque nesta prova de fogo que você está passando, Deus não permitirá você ser destruído ou lesado. Deus está contigo nesta prova. Deus permitiu tu entrar na fornalha para os teus inimigos olharem e ver que mesmo na fornalha, mesmo no fogo ardente, Deus está contigo, passeando contigo dentro da fornalha. Aleluia! Olha que coisa interessante, que quando ele vê esses 4 passeando ali, ele vê a aparência do 4º homem. Escute o que ele diz. Versículo 25, respondeu eu, porém vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo fogo. Escute, passeando pelo fogo, passeando pelo fogo. Olha que revelação, passeando pelo fogo, aleluia. Não estavam assustados, apavorados, murmurando, se queixando, lamentando, chorando, lamunhando, não. Estavam passeando pelo fogo. Agora olha bem, e o aspecto do 4º era semelhante ao Filho dos deuses. Uramagasharagai. Alamandogoshori mikovasebi narrasia. Lamandovastori komanai amandogoshoramagai. Jesus está contigo dentro da fornalha. Jesus está contigo dentro da fornalha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, mas por que ele permitiu entrar? Mas por que eu estou dentro desta prova de fogo? Por que Deus permitiu entrar nesta situação? Escute, eu vou te revelar o segredo de Deus, porque ele permitiu você entrar dentro desta fornalha. Aleluia. Olha só, meus amados, que quando Deus nos permite entrar dentro da fornalha de fogo ardente, olha o que o profeta Isaías vai falar. Escute, vamos ler a palavra de Deus. Isaías no capítulo 43 e versículo 2. Escute, e quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti.
Esta é a promessa, a revelação de Deus para a tua vida. Aleluia! Que coisa tremenda! Chama alguma arderá em ti. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute, qual foi o motivo de Deus permitir nós entrar na fornalha de fogo ardente? Vamos ler no capítulo 3 de novo do livro de Daniel. Daniel, no capítulo 3, versículo 28 e 29 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Veja o motivo de Deus permitir você e eu entrar na fornalha de fogo ardente. Sabe para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Sabe para quê? Para que estas pessoas que não acreditam em Deus, para essas pessoas que muitas vezes são elas mesmas que Deus permite nos lançar na fornalha, ver que dentro da fornalha o fogo não queima, nós passeamos na fornalha, o quarto homem está com a gente e Deus é glorificado. E pelo impacto de nós permanecer intacto no fogo, Deus convence o pecador dos seus pecados. Oh, aleluia! Veja, Deus foi tão glorificado, meus irmãos, tão glorificado que a Bíblia diz que o rei, neste período, se converte ao Deus de Israel. Ele anula o decreto feito antigamente. Ele anula o decreto. E agora diz: povos, nações e língua somente pode adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena pagar o preço, vale a pena ficar firme, vale a pena não recuar, vale a pena não se prostrar a nenhum outro Deus ou a homem algum, vale a pena ser fiel a este Deus. Aleluia! O que aconteceu depois desta prova também? Escute o que aconteceu depois da prova. Escute o que aconteceu depois da prova. Escute o que aconteceu depois da prova. Versículo 30 diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Oh, aleluia! Depois desta prova, escute esta palavra de Deus. Depois desta prova, Deus te fará prosperar. Depois desta prova, Deus vai prosperar a tua vida espiritual. Depois desta prova de dentro da fornalha de fogo ardente, Deus vai prosperar a tua vida emocional, Deus vai prosperar a tua vida sentimental, Deus vai prosperar a tua vida familiar e Deus vai prosperar a tua vida material. Aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Este é o motivo de Deus permitir você entrar dentro da fornalha de fogo ardente. E qual é o outro texto que eu posso colocar caso eles viessem a morrer? Caso eles viessem a morrer, o que eles ganhariam com isso, servindo a Deus e se entregando até a morte e não adorando um outro Deus? Vamos ler o livro do Apocalipse e vamos encerrar aqui. Vamos ler Apocalipse,
para que os irmãos entendam que se Deus livrar, glória a Deus. Se Deus não livrar, glória a Deus também. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 2, e o versículo de número 10, que diz assim. Para aí, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Escute, e eu encerro aqui nesse versículo. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Escute, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Era isso que Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham dentro do seu coração. Guarde esta palavra no teu coração. Deus, Ele é contigo nesta prova. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, teu lar, a tua família e o teu ministério. Fiquem todos na paz de Jesus.